Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa unidade 1. Então, na aula anterior nós vimos, né, uma apresentação da disciplina, o que nós vamos estudar durante esse ano letivo. Mostrei a sala no AVA para vocês, já viu lá que vocês estão votando no horário de atendimento. Mas a gente começa agora também nessa semana a nossa unidade 1, onde nós vamos estudar o tópico, né, do projeto elétrico. Na verdade, a gente vai ver alguns conceitos preliminares a respeito dos projetos elétricos residenciais e prediais. Lembrando, mais uma vez, por favor, utilizem o fórum de atendimento quando vocês tiverem alguma dúvida. Bom, nessa unidade 1, a gente vai ver então conceitos preliminares. Tá? Ela está dividida aqui em dois subtópicos, que nós vamos ver os dois na nossa aula de hoje mesmo. O primeiro, 1.1, são algumas partes constituintes do projeto elétrico. Aí depois a gente vai ver algumas normas que são utilizadas para poder fazer o projeto elétrico. Então, começando aqui pelas partes constituintes do projeto, ela está dividida aqui. Um projeto elétrico que a gente pode dividir nessas partes, né? A gente tem que fazer cada um desses tópicos aqui para um projeto elétrico completo, tá? São eles a anotação de responsabilidade técnica, a chamada RT. Acredito que alguns de vocês já tenham inclusive escutado esse termo, tá? A carta com pedido de aprovação. Vou falar sobre cada um desses detalhadamente, tá? O memorial descritivo, o memorial de cálculos, a planta de situação, a planta de pavimentos, os diagramas, as prumadas, os detalhes construtivos, a relação de materiais e, por fim, o manual do usuário. Tá? O primeiro deles, que é a RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, ela é um registro emitido pelo CREA e pelo CFT. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Até 2017, se eu não estou enganado, ou 2018, 17 para 18 eu acho, aos técnicos eletrotécnicos e os outros técnicos relacionados com a eletrotécnica, eles pertenciam também ao CREA. Tá? De 2017 para frente, foi criado o chamado CFT, que é o Conselho Federal de Técnicos Industriais. Então, atualmente, vocês, assim que se informarem, vocês não fazem o registro no CREA, vocês fazem o registro no CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, a anotação de responsabilidade técnica do projeto, todo projeto ele tem que ser feita a anotação de responsabilidade técnica dele, ou seja, registrado no órgão competente, no caso de vocês, CFT, antes dos trabalhos serem iniciados por um profissional que, claro, tem que estar legalmente habilitado e registrado no conselho. O CFT e o CREA eles vão exigir tanto um registro de projeto para elaboração do projeto, um projeto elaborado, ou seja, o registro do projeto que você elaborou, quanto para a execução do projeto, ou seja, quando você vai fazer uma obra, você tem um responsável por aquela obra, num prédio, por exemplo, vai ter um engenheiro eletricista responsável pela execução daquela obra. Tá? Em construções maiores, não é normal o projeto ser feito por um técnico, normalmente é feito por um engenheiro. Em pequenas construções, o técnico faz um projeto elétrico sem nenhum problema e consegue registrá-lo. Bom, o próximo é a carta com pedido de análise e aprovação. Tá? Essa carta ela identifica a obra, e os responsáveis técnicos pelo projeto e também perdão, pela execução. Conforme vocês podem ver aqui, um exemplo de uma carta, então está sendo interessada a companhia de energia, no nosso caso é a EDP Celsa, o assunto análise de projeto elétrico e aqui foi feita a solicitação do pedido de análise. É necessário apenas quando houver necessidade de ter o projeto de entrada de energia aprovado junto ao concessionário. Perdão. No caso da EDP, ela não cobra o projeto elétrico para todos os tipos de instalação, ou seja, se tiver uma casa de potência baixa, você não precisa ter necessariamente o projeto para fazer a interligação dessa casa. É claro que sem o projeto ela vai fazer uma consulta à sua norma
que determina lá uma potência que ela vai considerar para sua casa baseado na quantidade de cômodos que você tem lá, né? E isso pode dar muito errado para o seu projeto, né? Se você tem uma casa que, apesar de pequena, por exemplo, você tem muitos equipamentos elétricos e precisa de ter um sistema de alimentação muito mais potente, digamos assim, do que a que ela vai instalar para você. No próximo é o memorial descritivo, tá? Ele serve para descrever os critérios, parâmetros e as soluções que você adotou no seu projeto. Então eu peguei aqui como exemplo um memorial descritivo, vou mostrar aqui para vocês. Bom, esse aqui era o memorial descritivo que eu queria mostrar para vocês. Então tem aqui a obra, o endereço, rua, Guilherme e tal, as informações, né, o nome do projetista. Aí vem aqui esse memorial descritivo, tem por objetivo esclarecer detalhes e tudo mais. E aqui o cara explicando a obra, a alimentação, caixa de passagem. Então tem aqui o detalhamento, perdão, de todo o projeto que o cara para o cara poder elaborar o projeto elétrico, tá? Porque ele utilizou. O próximo é a memória de cálculos, tá? Para uso exclusivo do projetista, tá? E no caso aqui da nossa disciplina do professor também, que é o que eu vou utilizar para verificar, né, o trabalho que vocês estão fazendo, que normalmente não é entregue ao cliente, né? Porque não vai fazer muito sentido para o cliente. Provavelmente quem está te contratando é um cliente que não entende do projeto elétrico, por isso, inclusive, ele está te contratando. E aí, mas é importante que você mantenha esse memorial para você saber o porquê das escolhas que você tomou no projeto que você vendeu. A concessionária ela pode solicitar esses cálculos para aprovação do projeto de entrada de energia, tá? Quando for o caso. E aí também pode ser importante você manter esse projeto armazenado para esse momento. E para facilitar a visualização, é recomendado fazer uso de tabelas com resultados encontrados, né? Então, as tabelas sim, eu vou cobrar de vocês, né? Quando vocês estiverem fazendo dimensionamento, que vocês construam tabelas com os resultados que vocês vão encontrar. Aí nós temos a chamada planta de situação, que a gente já estudou, né, no ano passado, que ela tem por finalidade identificar a edificação com relação às redes de concessionárias, né? Ou seja, na posição no bairro, por exemplo, como é que está localizada essa sua instalação. E a concessionária vai, né, verificar, por exemplo, se tem necessidade de reforço e ampliação da rede, né? Ela tem lá nos seus sistemas, ela sabe consultar e dizer se o que, pelo tamanho da sua edificação, em termos de potência, se as redes que estão ali, né, passando ao redor de sua construção, se elas são suficientes para poder fazer a alimentação elétrica dela. Deve ter pelo menos na planta de situação o nome das ruas, o número do lote, a direção norte, o local da edificação, cotas importantes, localização da rede de distribuição e da entrada de energia e especificações de fiações, dutos e proteções. Então aqui tem um exemplo, aqui, que está no livro de vocês, tá? Então tem tudo isso que eu estou falando, nome de rua, aqui é o terreno, e todas as outras informações aqui, como duto, tamanho de duto, por onde passa a rede elétrica e tudo mais. Nós temos também a planta dos pavimentos, né, que é a representação no plano horizontal dos diversos pavimentos que vai compor a sua edificação. Elas indicam os sistemas que compõem a instalação e nós poderemos ter plantas de instalações elétricas, telefones, porteiros eletrônicos, entre outros. Ou seja, não tudo numa mesma planta, mas diversas plantas diferentes do mesmo plano. Aqui o exemplo que eu e o professor Leonardo havíamos mostrado para vocês no final do ano passado, ou melhor, no final do ano passado letivo, né, que foi agora há pouco que terminou. E aqui um exemplo de uma dessas plantas de pavimento com a instalação elétrica toda representada. Nós temos diagramas, né, que eles vão representar esquematicamente os diversos quadros que farão parte da instalação. A gente vai aprender a fazer isso. E que podem ser desenhados tanto no modo unifilar quanto trifilar. Então aqui um desenho trifilar de um quadro de distribuição. Então tem aqui disjuntor tripolar, por exemplo, tem aqui os 3 polos do meu disjuntor, né, indicando aqui a potência
do equipamento que ele vai alimentar, que é um motor de um portão, com a bitola dos 3 condutores, que é uma bitola de 2,5 milímetros quadrados. Tem aqui o meu DR, que o disjuntor diferencial residual, com a corrente de sensibilidade dele, a corrente nominal de atuação, o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto de tensão, barra de proteção, neutro, então tudo bem especificado. Esse é o diagrama trifilar, ele mostra fio a fio como os dispositivos devem ser conectados. E nós temos também o chamado diagrama unifilar. No diagrama unifilar, a gente faz uma representação, como o próprio nome já diz, utilizando um único fio, e aí a gente tem uma simbologia para dizer naquele fio que nós estamos representando quantos fios existem ali dentro, quantos equipamentos, quantos polos tem, por exemplo, o disjuntor. Então, por exemplo, aqui, apesar de estar representando um único fio, essa simbologia aqui está dizendo que nesse trajeto aqui passam 3 fases e um condutor neutro, enquanto nesse daqui passam 3 fases, um condutor neutro e um condutor terra. Aqui eu estou dizendo com um tracinho que o disjuntor é monopolar, um único polo, enquanto nesses daqui o meu disjuntor é bipolar, né? Exemplo desse daqui. Então aqui um diagrama unifilar. Esse diagrama aqui, ele não é um diagrama tão interessante para o eletricista que vai montar o quadro. Ele é interessante para o projetista conseguir organizar os circuitos que ele dividiu no projeto dele. Já o anterior, que é esse diagrama trifilar aqui, é o diagrama que o eletricista vai utilizar para montar o quadro, que vocês vão fazer lá na disciplina de instalações elétricas, tá? Aí nesse daqui eu sei a posição que tem que ficar cada um dos disjuntores, como que eu devo ligar eles no barramento principal aqui, para poder garantir o equilíbrio entre as fases, que é uma coisa que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina também. Nós temos as prumadas, que vão representar o esquema vertical da instalação e tem por função complementar as plantas dos pavimentos, né? Então, o diagrama de prumada, que nós vimos lá os cortes, né? Quando nós estudamos o desenho. Aqui no caso a gente faz um corte da edificação como um todo, para poder representar por onde vão passar os eletrodutos que vão alimentar cada um dos pavimentos. Nós temos também os detalhes construtivos, né? Que eles devem ser fornecidos ao construtor, instalador, né? Esses detalhes, né? Como por exemplo a entrada de serviço, as caixas de passagem, as caixas de proteção geral, quadro geral, distribuição, medições, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA, e os diagramas de bombas, comando de iluminação, automação predial e assim por seguinte. Nós temos a relação de materiais, né, que é quando você informa então ao construtor a especificação, a quantidade dos materiais que você vai utilizar, né? Por exemplo, tem aqui caixa de PVC, 35 caixas, unidade de peça, 3 placas de 2 polegadas por 4 polegadas, ventilador de teto. Então aqui está a descrição de todos os materiais que que o eletricista vai precisar na hora de fazer a instalação do projeto que você fez. Não costuma ter preço, né, a não ser que o cliente ele solicite, né, 3 orçamentos, por exemplo, ele tem uma ideia de custo da sua instalação, né, mas obrigatoriamente a quantidade aqui vai ajudar depois a pessoa fazer um orçamento, né, e comprar a quantidade correta de materiais para fazer a instalação. Só um parênteses aqui. Nas obras públicas, tá, são sempre construídas tabelas, né, onde constam todos os materiais elétricos e quantitativo de cabos que vão ser utilizados para fazer a instalação, com uma quantidade, né, respectiva, unidade, quantidade, e com um valor. Né. Uma empresa ela vai receber a quantidade de material, de fios e de caixas que ela instalou naquele mês. Assim que funciona numa obra. O chamado medidor da prefeitura, o fiscal, perdão, da prefeitura passa, ele faz uma chamada medição, que ele verifica, né, quantos equipamentos de cada um desses itens foi instalado naquele mês, e aí a prefeitura libera o pagamento para a empresa baseado na quantidade de coisas que ele instalou e, claro, dos preços que estão na tabela da prefeitura, que é o preço da pessoa que ganhou a obra, né, para executar a obra, que ele vai receber. Nós temos o manual do usuário, tá? Que ele é disponibilizado então no final do projeto,
e nele vai conter então instruções de uso, carga máxima, recomendação de segurança, informação sobre necessidade de manutenção que possa ter no seu projeto. A simbologia, né? A simbologia a gente vai utilizar a NBR 5444, entretanto essa NBR ela já é descontinuidade, ou seja, não existe hoje no Brasil uma obrigatoriedade de nenhuma norma em termos de simbologia, ou seja, você pode utilizar o símbolo que você quiser, desde que você crie, né, uma legenda no seu projeto, a legenda é sempre obrigatória, e que você especifique lá cada um dos símbolos, o que eles representam. É claro que o que é mais comum de se acontecer é de você observar que as pessoas continuam utilizando a NBR 5444, que de certa forma continua padronizando os projetos, né? Como essa norma ela é bem antiga, eu vou separei aqui para abrir ela para vocês também. Ela é uma norma de 89, então ela é um pouco ultrapassada em termos de equipamentos, né? A, Em questão de representação de fase, neutro, terra, essas coisas é meio que padrão, todo mundo utiliza o que a norma utilizava mesmo. Quadro de medição, quadro de distribuição também. Os interruptores, normalmente o pessoal utiliza esses símbolos que estão aqui, mas existem equipamentos que você não vai encontrar eles aqui, porque são equipamentos que não existiam na época. Por exemplo, a gente tem aqui uma representação para lâmpada incandescente, a gente tem uma representação para ponto de lâmpada fluorescente, mas a gente não tem uma representação para lâmpada LED, porque não tinha naquela época, tá? E aí você pode criar uma simbologia diferente para os locais da sua obra onde você vai utilizar, por exemplo, a lâmpada LED. Bom, continuando aqui, tá? Falar agora sobre as normas técnicas. Eu acabei esquecendo de trocar o título aqui, tá? No trabalho quando eu for colocar os slides no site, eu vou substituir aqui. Essa é a parte 1.2, né? Que são as normas técnicas. As normas técnicas mais utilizadas, vão existir outras que também são utilizadas, mas aí vão ter situações específicas, tá? Essas daqui, elas quase sempre vão ser consultadas para um projeto predial, principalmente, tá? Aqui é a 5410, que é a mais importante, porque é ela que rege a instalação elétrica de baixa tensão. Em algumas situações você vai consultar a de média tensão, que é a 14039. Que situações são essas, professor? São aquelas onde a gente vai precisar de ter uma subestação, que é quando a gente tem potência instalada maior do que 75 kW. Aí você vai precisar de colocar um transformador e aí você tem que consultar a norma de média tensão. A 5413, que é de iluminação de interiores, essa daqui eu vou até comentar, que ela foi substituída agora mais recentemente. É um dos tópicos que a gente vai ver no livro mais recente. A 5419, que é a proteção contra descargas atmosféricas. E a 14639, que é do posto de serviço, que fala sobre instalações elétricas. A 5410, que eu havia comentado, né, que ela fala sobre instalações elétricas em baixa tensão. Baixa tensão é considerado a tensão de até 1000 volts em corrente alternada, que é o que a gente tem na nossa casa, 60 Hz, né, então até 400 Hz aqui, ou de 1500 volts em corrente contínua. Então essa norma, deixa eu abrir ela aqui também, vocês vão ver que ela é uma norma bem grande, tem bastante conteúdo, né? É um arquivo de 217 páginas, né, então tem bastante coisa aqui nessa norma. E aí a gente vai estudar muitas das coisas que estão aqui na normas baseado na distribuição do livro, né? Conforme o livro o livro já aborda lá, que é a maneira bem didática da gente estudar as coisas que tem aqui. E além disso, outras normas que são importantes, aí, principalmente em relação à instalação elétrica, tá? Que é a NR10, tá? Que é a segurança em instalações e serviço de eletricidade. Ela possui um capítulo denominado Segurança em Projetos, né? Então, além dela ser muito importante para a execução, né, ela tem lá um capítulo que aborda a segurança em projetos, o que você deve estabelecer no seu projeto para garantir que aquele projeto ele vai ser um projeto seguro, tanto para os utilizadores quanto para os instaladores.
E tem a NBR 5417, por exemplo, que trata da ergonomia, né? Lá, olhando a NBR 17, a NR, perdão, 17, na ergonomia, vocês vão encontrar lá dados sobre iluminação. Qual é a iluminação mínima que deve ter numa mesa, por exemplo, na posição de trabalho, né? Isso trata de ergonomia, né? Mas a iluminação mínima ela vai ser interessante, porque quando nós fizermos um projeto elétrico, a gente tem que garantir então que tenha uma iluminação adequada para cada um dos ambientes de trabalho, e aí vai variar, que a gente vai ver dependendo da atividade que você faz ali. Se é uma oficina mecânica, se é uma cozinha industrial, ou seja, dependendo do tipo de atividade, vai precisar de uma iluminação maior ou menor. Bom, era isso, pessoal, para essa aula dessa semana. Espero que vocês tenham aproveitado. Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de utilizar o fórum para poder tirar. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Um grande abraço a todos.